Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos penetrar na palavra de Deus. E como nós falamos ontem, o nosso encargo ainda é sobre a vida da igreja, os princípios e a realidade. É muito importante que nós percebamos que nesses tempos finais, o que o Senhor espera da sua igreja é a realidade. Porque é a realidade da igreja, sendo principalmente em 3 pontos: o reino, o corpo e a noiva, é que o Senhor voltará. E o Senhor espera ver em nós a realidade desses 3 pontos. Mas existem também vários outros aspectos que nós precisamos perceber e conhecer. Um dia nós ganhamos uma visão de Cristo e a igreja. Mas essa visão não é somente uma visão doutrinária, precisa ser uma visão orgânica. O que significa ter uma visão orgânica da igreja? Não é simplesmente estudar sobre o que a igreja é. A visão orgânica da igreja é ver o que nós somos. Os irmãos compreendem? Eu não vou estudar sobre o que a igreja é. Nós vamos ver sobre o que nós somos. Os irmãos compreendem? É essa percepção que muda nossas vidas. E essa percepção vai fazer com que nós busquemos o Senhor. Busquemos viver a palavra do Senhor nos vários aspectos do que a igreja é. Se nós olharmos o livro de Efésios, a igreja nos é apresentada em vários aspectos, correto? Eu creio que todos vocês, amados irmãos e irmãs, já estudaram sobre isso. Então, são aspectos do que nós devemos ser. E um aspecto não derruba o outro. Um aspecto complementa o outro. Ontem, nós compartilhamos uma palavra bastante dura, foi para nos acordar. Por quê? Porque é uma palavra que expõe o que nós estamos sendo agora, em muitos aspectos que nós nem percebíamos. Mas quando o Senhor nos ilumina, nós vemos e sentimos a necessidade de mudança em nossa vida, em nossa atitude. E isso nos leva a nos rendermos ao Senhor. Também, como o irmão Miguel Arcanjo falou nessa manhã, a nos humilharmos diante do Senhor, nos arrependermos e pedirmos ao Senhor para que Ele trabalhe em nós, fazendo com que a realidade surja. Não pense que é impossível, é possível. Porque a Bíblia mostra que o Senhor vai voltar, tá certo? Se Ele vai voltar, é porque é possível. Amém? Agora, eu vou tocar em alguns pontos que nós precisamos perceber se nós temos a visão da igreja. Falamos sobre a visão de Cristo e a igreja. A visão de Cristo controla o nosso relacionamento com Cristo de uma maneira essencial, e a nossa visão da igreja controla e governa nosso relacionamento com os irmãos. Por quê? Porque nós percebemos o relacionamento que existe entre nós e as conexões que existem entre nós. E também esse Senhor que nos une, Ele trabalha em nós coletivamente e individualmente para que sejamos a expressão do que Ele é. Correto?
mas há uma visão que nos governa. Se eu não tenho a visão da igreja, se eu só tenho a visão de Cristo, eu estando de bem com Cristo, para mim está tudo bem. Mas se eu tenho a visão da igreja, o Senhor vai perguntar para mim ainda, onde está teu irmão? Correto? Você sabe que tem duas perguntas, né? Em Gênesis, que são perguntas que nos levam à presença do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Essa é a primeira pergunta. É uma pergunta que percorre a Bíblia, são duas perguntas que percorrem a Bíblia inteira. Gênesis 3:9 diz, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa primeira pergunta se refere a nós. E Deus sempre faz essa pergunta, onde estás? Correto? A segunda pergunta está em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Então a segunda pergunta é, onde está teu irmão? A visão de Cristo e a igreja implicam nessas duas perguntas. Se eu não tenho a visão da igreja, essa segunda pergunta não existe para mim, porque eu só penso no meu relacionamento com Deus. Os irmãos compreendem? Se eu tenho a visão da igreja, Deus sempre vai perguntar para mim, onde está teu irmão? Não somente a pergunta diretamente para mim, onde você está, mas também onde está teu irmão. Nós, na comunhão das igrejas, havíamos compartilhado sobre o que é uma guerra espiritual e como travar a guerra espiritual, como conquistar a boa terra. Qual foi o princípio adotado na conquista da boa terra? Deus havia entregue a terra ao povo de Israel. Mas o povo de Israel tinha que se dispor para lutar. Mas a luta seria feita por Deus. Correto? Esse é o princípio da guerra espiritual. Você tem que estar disposto a lutar, mas é Deus quem vai lutar por você. E agora, aplicando para uma realidade da vida da igreja, eu vou mostrar um ponto onde nós falhamos muito na luta espiritual. Eu vou falar isso para quê? Para que nós possamos mudar diante do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então preste atenção, esses princípios para uma guerra espiritual. Sede fortalecidos no Senhor. Isso quer dizer, a nossa força vem do Senhor. Amém? Tem uma luta pela frente, nossa força vem do Senhor. E aqui fala também, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos conhecer que o nosso Deus tem poder. Amém? Tem força e tem poder. Versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui nos mostra um outro princípio importante. Existe uma armadura que Deus preparou para essa guerra. E aqui diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
A Bíblia fala da armadura de Deus. Então, precisamos ver uma coisa. Você tem consciência da armadura de Deus ou não? O que é a armadura de Deus na sua vida? Efésios 6 entra no detalhamento dessa armadura. Nós não vamos gastar tempo nisso hoje, mas o que nós queremos é levantar um princípio importante. Com armadura, a vitória é certa. Sem armadura, não tem vitória. Revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o versículo da Bíblia mostra claramente que existem as ciladas do diabo. Cilada do diabo significa que tem algo que o diabo preparou, e porque é uma cilada, nós não percebemos e caímos. Não é verdade? Se a gente percebesse, não seria cilada. A não ser que nós sejamos sempre bem vigilantes. Se estamos bem vigilantes no Senhor, com a palavra, com a luz, daí nós podemos perceber. Isso é uma cilada. Mas geralmente a gente não percebe a cilada. Resultado é o versículo 12. Irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como é que você sabe que você caiu na cilada? Você passou a lutar contra carne e sangue. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes você já lutou contra irmãos e irmãs? E olhou irmãos e irmãs como se fossem inimigos. É assim que se vive a vida da igreja? Quantos irmãos caem nessa cilada e deixam de reunir? Tive um problema com Lucas, não me reúno mais. Eu tenho visão da igreja? Estou servindo junto com o irmão, temos ponto de vista diferente e nós brigamos. Não sirvo mais. Eu tenho visão da igreja? Doutrinariamente, sim. Organicamente, não. Onde está a realidade? Irmãos, essa cilada é terrível, porque é isso que o inimigo está usando para criar problemas no nosso meio hoje. Em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é lugar. E eu digo, eu tenho visão da igreja, e eu estou lutando contra meu irmão. Os irmãos percebem o que o Senhor quer fazer em nós, quer mudar a nossa pessoa, quer nos dar uma visão orgânica da igreja. Nossa luta não é contra sangue e a carne, é contra os principados e potestades. O inimigo é muito sagaz, ele sabe, se você lutar contra seu irmão, você não vai lutar contra ele. Então você percebe como nós precisamos tomar toda a armadura de Deus? Porque com a armadura de Deus, nós podemos identificar as ciladas do inimigo. E a palavra de Deus garante, se você tomar a armadura de Deus, você vai ficar firme contra a cilada do diabo.
você não vai cair nessa. Você não tem um desejo de ir diante do Senhor e falar: Senhor, me transforma. Quantas vezes já caí nessa cilada? E o versículo 13 é mais uma garantia que nós temos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados irmãos, amadas irmãs, preste atenção à ênfase que Paulo dá. Revestivos de toda a armadura de Deus. Você sabe que Efésios 6 mostra vários itens da armadura, não é? E aqui diz, toda a armadura. É toda a armadura. E no versículo 13 também diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós passamos por dias maus, não passamos? Tem dias que você sente desde manhã até a noite, só coisa acontecendo. Aqui diz, de resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo. Isso aqui que é espetacular, né? Certo? O negócio vem, você vence. Veio de novo. Vence. E ele diz assim, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados irmãos, amadas irmãs, aí eu quero mostrar um ponto importante de tomar toda a armadura de Deus. A igreja é esse guerreiro, e quem consegue tomar toda a armadura de Deus é a igreja. Por isso que nós precisamos dos irmãos. Os irmãos compreendem? Juntos nós conseguimos tomar toda a armadura de Deus. E a nossa luta não será contra sangue e carne. Lembre-se disso. Quando você começar a lutar contra irmão ou irmã, é porque você já caiu na cilada. Nossa luta é contra principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, amados irmãos, amadas irmãs, precisamos perceber, precisamos ter uma visão orgânica da igreja. Não adianta ter uma visão doutrinária. Porque a visão orgânica da igreja não estuda sobre a igreja. Não é uma questão de você estudar da igreja, sobre a igreja, mas é questão de nós sermos a igreja. Os irmãos compreendem? Isso é bem diferente. É nós vivermos a igreja. Agora, pelo fato da gente ter uma visão orgânica e também conhecermos a nossa realidade, nós temos que aprender uma coisa, não ficar declarando, mas precisamos aprender a viver a igreja. Não é uma questão de a gente ficar falando, né? Nós somos isso, nós somos aquilo. Nós somos igreja em Filadélfia. Somos mesmo? Onde é que está a realidade? Onde é que está a realidade?
E essa questão, irmãos, de nós falarmos, nós temos que aprender a não falar, temos que aprender a ser. Tá bem? Esse é um princípio muito importante da visão orgânica da igreja. E eu vou mostrar os versículos que mostram que falar não adianta nada. Vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Diz assim, você sabe, Apocalipse 2 e 3, nós temos as cartas, né, que o Senhor envia às igrejas, certo? O Senhor pede para João enviar às igrejas. Então, o Senhor fala da situação da igreja sobre os pontos positivos e negativos, né, de cada igreja. Então, Apocalipse 2:2 diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui, olha só, existe a seguinte expressão que eu quero que os irmãos prestem atenção. Os que a si mesmos se declaram algo e não são. Olha essa expressão, tá? Os que a si mesmos se declaram, aqui fala de apóstolos, pode ser qualquer outra coisa, e não são. Então, a si mesmo se declarar não vale nada. Correto? A si mesmo se declarar não vale nada. Importante é o Senhor declarar. Correto? E ainda mais, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, que diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Novamente nós temos aqui essa expressão, os que a si mesmo se declaram, nesse caso se declaram judeus, e não são. Apocalipse capítulo 3, versículo 9, diz assim, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Novamente aqui temos a expressão, os que a si mesmos se declaram algo e não são. Você pode ver nessa carta às igrejas, né? Tem 3 vezes que o Senhor menciona, usa essa expressão, os que a si mesmos se declaram ser algo e não são. Eu vou procurar uma porção aqui, que, para ainda concluir essa parte, eu quero 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 18. 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Fazendo a conexão desse versículo com esses versículos do Apocalipse, não é aprovado quem a si mesmo se declara, e sim aquele a quem o Senhor declara. Irmãos, chega de ficar falando, nós somos a igreja, vamos procurar viver a igreja, e o Senhor vai declarar, vocês são igreja.
Os irmãos compreendem? O fato de nós falarmos não quer dizer que nós estamos sendo aprovados. Ontem, nós somos muito duros na palavra. Por quê? Porque nós precisamos ser acordados. Nós achamos assim, eu estou bem. Mas ontem, muito irmão, acho que saiu daqui dizendo, eu estou mal. Entrou achando que estava bem, saiu achando que estava mal. Por quê? Porque não estava vendo os sintomas. Estava doente, mas não estava vendo os sintomas. É a mesma coisa, você vai no médico, né? E o médico, o que você veio fazer? Não, só vim fazer um check-up. Daí o médico olha para você, só um check-up? Eu estou vendo algumas coisas aqui e eu não estou gostando. Aí começa a ficar preocupado, né? O que é? O Senhor precisa nos chacoalhar, nos abalar para mostrar. Você sabe, quando ocorreram problemas no nosso meio, eu fui diante do Senhor. Sabe, a igreja ao longo do tempo passou por muitas situações. E sempre que surgia uma situação mais forte, eu ia diante do Senhor e perguntava, Senhor, e agora? E agora? Porque existe aquele negócio daí tem um grupo de irmãos que diz, nós é que somos, né? Não, vocês não são, somos nós que somos. Daí fica essa discussão, quem é? Daí eu fui diante do Senhor e disse, Senhor, é isso aí que está acontecendo. E agora? Sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou assim. Daí o Senhor mostrou esses versículos, né, de Apocalipse. Daí disse, viva de tal maneira que eu diga, vocês são. Então, se somos ou não, depende de você, amado irmão, amada irmã. Viva de tal maneira que o Senhor louve, que o Senhor aprove. É assim que se vive a vida da igreja. Não somos nós nos aprovando. Olha como nós somos bons. Olha como nós temos isso. Olha como nós temos aquilo. Não, nossa função é sermos governados pela visão de Cristo e a igreja. Experimentarmos o Senhor humildemente, certo? Viver na presença do Senhor e deixar o Senhor falar. Existe também, né? Tá bom, esse aspecto, agora eu vou pular para um outro aspecto sobre a questão de uma visão orgânica da igreja. Você pode ver em 1 Coríntios, você sabe que a igreja em Corinto era uma igreja que tinha um montão de problemas, né? Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, versículos 11 e 12, diz assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui mostra uma tendência do ser humano. Daí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 até 23, Paulo então faz uma correção. E eu quero também usar essa correção de Paulo para que nós possamos aprender uma visão espiritual. Então, aqueles falam, né, eu sou de Paulo, Apolo e tal. O que Paulo diz nessa porção? A partir do versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens,
porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, Paulo estava falando para os coríntios, vocês estão vendo tudo errado, vocês estão vendo de uma maneira invertida. Você diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tudo errado. Paulo é que é de vocês, Apolo que é de vocês, entendeu? A coisa é inversa. Mas o grande problema é que até hoje nós caímos nesse mesmo erro dos coríntios. Ninguém se glorie nos homens. Nós temos uma tendência de nos gloriar nos homens. Nós gostamos de estar perto daqueles que são influentes, entendeu? Mas nós não damos valor a estar perto de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Valorizamos os dons e honras dos homens, que os homens dão, mais do que os dons e honras que Deus dá. Ninguém se glorie nos homens. Nós temos que nos gloriar em Cristo. Eu tenho Cristo e essa é a coisa mais importante da minha vida. Mas você vê o que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Não é a tendência de se gloriar nos homens. Eu sou desse, eu sou daquele. Paulo diz aqui, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, tudo é vosso. Esse aqui é um primeiro item, tudo é vosso. Segundo item, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ter a visão de Cristo, a igreja, é ter visão desses versículos. Os irmãos compreendem? Aqui diz, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Não tem nada a ver que nós sermos de alguém. Tudo é nosso. Porque nós temos que ver sabemos o que a igreja é aos olhos de Deus. Não é isso? Nós somos a igreja é de Cristo e Cristo de Deus. Se temos tal visão, nosso viver muda. Nossa atitude muda. E esses problemas que estão hoje por aí não vão mais existir. Porque esses problemas surgiram por causa da visão distorcida. Visão orgânica da igreja. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1, continua, né? Do 1 até o 5, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quer dizer, como que nós devemos ser conhecidos? Que os homens nos considerem, isso significa que as pessoas percebam,
aqui está um ministro de Cristo. Alguém que serve a Cristo. Esse é uma pessoa que serve a Cristo. E ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele cuida e ele dispensa os mistérios de Deus. Versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amado irmão, amada irmã, Deus depositou uma porção para cada um de nós. Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Existe uma porção que Deus nos deu. Vocês se lembram? Ontem, o versículo inicial. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. O Senhor depositou algo, confiou algo a você. Seja fiel a essa porção que Deus lhe deu. Funcione nessa porção. Ministre essa porção. Agora, a gente sabe, está cheio de críticos por aí, não é? O que Paulo diz? Eu quero que, irmãos e irmãs, todos nós possamos aprender. Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amado irmão, amada irmã, faça a sua parte diante do Senhor. Vai ter gente que vai criticar você. Sabe qual é o problema? O problema é que quando alguém nos critica, nós ficamos bravos, saímos para briga, né? Nós queremos nos justificar, e aí, daqui a pouco, não reúno mais, pronto. O que Paulo diz? A mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Se Deus mandou fazer, eu faço. Ele sabe que me julga é o Senhor. E Paulo diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Sabe qual é um grande problema que existe no nosso meio? É que todos nós somos juízes. Nos achamos juízes. Não somos. Deus é que é o juiz. Mas eu me acho um juiz. Eu julgo todo mundo. Eu olho um negócio assim, principalmente nesses últimos tempos, o que eu ouvi de críticas, todo mundo julgando todo mundo, entre aspas, tá? Eu estou falando algo que eu percebi. Vocês também perceberam ou não? Para um julgar o outro, não tem trava na boca, não tem freio na boca. Isso aqui é assim, assim, aquele lá não sabe nada do que está acontecendo e fica julgando. Muitas vezes ocorre isso na vida da igreja. Algumas vezes os irmãos responsáveis tomam uma decisão e você não sabe por que os irmãos tomaram aquela decisão e você critica, você julga e critica. Isso aqui... Mas é porque esses irmãos sabem de coisas que você não sabe. Se você soubesse, você daria razão a eles.
Mas você se julga no direito de criticar. Você sabe que isso aqui causa um dano tremendo à vida da igreja? Quem te constituiu juiz? Amado irmão, amada irmã. Nós precisamos ser fiéis naquilo que nós fazemos, naquilo que o Senhor nos comissionou. E não devemos ficar julgando os outros. Vamos ver sobre a questão de julgar. Eu quero desenvolver um pouco esse assunto. Porque isso aqui é um dos pontos que o inimigo está atuando fortíssimo. Romanos 14, 10 a 12, 10 a 13. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Isso é a palavra de Deus. Por que você julga teu irmão? Nós julgamos irmãos e achamos que está tudo bem. Não sabemos que estamos pecando. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, certo? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cuide de você, para que naquele dia você possa dar conta de si mesmo a Deus. Não julgue o irmão, Deus vai julgar, não você nem eu. Eu estou falando de coisas que corroem a vida da igreja, que ocorrem no nosso meio e nós não percebemos. Versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Diga isso aí para o irmão que está ao seu lado. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha como isso é importante, irmãos e irmãs. E olha o que o Senhor diz, o que o Senhor Jesus diz em Mateus 7, versículos 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Irmãos, isso aqui é uma coisa extremamente séria. Eu conheço um irmão, que ele era muito atuante nas mídias sociais. Criticava todo mundo, julgava todo mundo. Um dia, ele veio ter comunhão comigo. Daí eu falei para ele, irmão, eu temo muito por você. Ué, por quê? Pela maneira com que você julga a cada um. Você não tem nenhum temor de Deus. Você julga todo mundo. E eu quero falar para você, daí falei versículo 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Quanto às outras pessoas, você não deixa escapar nada. Critica tudo. Sabe, o que esse versículo está falando? Que naquele dia, diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai dizer assim, você, puxa, como é que vai ser a minha pessoa? O Senhor vai dizer, me dá sua régua. Que régua? A régua que você está medindo os outros, me dá. Por que você quer isso aqui? Porque eu vou medir você com a sua própria régua.
E aí? Aqui diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E o Senhor aqui expõe claramente, o irmão é só um cisco, você tem aqui uma viga. E você, por causa do cisco, você foi tão severo, e eu vou usar essa sua severidade agora para aplicar contra a viga que você tem. Imagina, irmão, o que vai acontecer. Como pode dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Esse problema de ficar julgando os outros, é ou não é um problema? Diga para mim, de coração, diga para mim, é ou não é? E como nós temos participado nisso? O Senhor diz aqui em Tiago 2,13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, não é? Mas se você não usou de misericórdia, o Senhor não vai usar de misericórdia com você. O Senhor já deixou bem claro isso. Irmãos, por que nós estamos cultivando nossa condenação? É tempo de mudar. Nesse novo começo. Vamos viver por meio da vida divina. Fazer com que essa visão de Cristo e a igreja nos governe. Se você perceber o sentimento que o Senhor tem quanto a isso aqui, realmente o Senhor é um Senhor misericordioso, mas o que Ele deseja é que nós sejamos como Ele, né? Cheios de misericórdia. Bom, agora vamos ver a questão do seguinte, como nós falamos, a visão da igreja governa o nosso relacionamento, né? O relacionamento entre nós. A visão de Cristo governa nosso relacionamento com Cristo e a visão da igreja governa o relacionamento entre nós, porque vemos o que nós juntos somos para o Senhor. Claro que essa visão de Cristo e a igreja, elas se complementam, você não pode dividir, não pode separar, mas os princípios nós precisamos saber. E aí, agora, você vai dizer assim, irmão Miguel, eu estou vendo o erro do irmão, né? Não é que eu quis julgar, né? Você pode ver o erro, mas não seja o juiz, entendeu? Agora, sobre essa questão de erro, vamos aplicar mais um princípio bíblico, porque nós temos uma visão orgânica a respeito da igreja. O que nós precisamos agora saber é o seguinte, se nós vemos um irmão com algum problema, o que é que nós devemos fazer? Porque nós somos um corpo, nós devemos ajudar um ao outro, né? Então, qual é o princípio espiritual que existe? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 11, existe uma pergunta que Deus fez para Adão. Gênesis 3:11 diz assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Deus faz essa pergunta, isso aqui nós já
tivemos comunhão várias vezes, né? Em conferências, coisas, mas eu quero ressaltar de novo esse ponto. Quem é que te fez saber? Você viu o erro do irmão. Agora, quem mostrou para você o erro do irmão? Foi Deus ou foi Satanás? Porque se o Senhor perguntou, quem te fez saber que estavas nu? O Senhor estava dizendo, eu não mostrei isso para você. Você disse que estava nu, então alguém mostrou para você. Você compreende? É isso aí que está por trás. Meu irmão, você sabe da última? Qual é a última? Sabe aquele irmão? O que aconteceu com ele? E pá. Quem te fez saber isso? Quem te fez saber? Existem coisas que Deus nos faz saber, que Deus mostra. E existem coisas que Satanás nos mostra. Correto? Essa pergunta deixa a coisa bem clara. O que Deus nos mostra e o que Satanás nos mostra. Agora, você, no seu espírito, como você pode saber, quando você viu um erro do irmão, se é Deus que está mostrando para você ou Satanás está mostrando? Se é Deus que está mostrando, você vai ter misericórdia do irmão, você vai começar a orar pelo irmão. Se foi Satanás que te mostrou, você vai começar a acusar o irmão e a julgar o irmão. É assim que você diferencia na sua vida. Porque existem coisas que o Senhor revela para nós, porque quer de nós a intercessão, a oração. Mas Satanás, quando mostra, quer o quê? Quer que de nós saia acusação. Por quê? Ele é o acusador. Diabo significa acusador. Aquele que acusa de dia e de noite. Amado irmão, amada irmã, se você também acusa, você é um tremendo cooperador de Satanás. Cooperador, não vou usar o termo Satanás, vou usar o termo diabo. Porque diabo significa acusador, Satanás significa adversário. Então você vai virar um tremendo cooperador do diabo. Irmão, o que você está fazendo? Estou cooperando com o diabo o dia de hoje. Por quê? Porque eu estou espalhando as acusações contra o irmão pela igreja. O duro é que a gente faz essas coisas e nem percebe. Exatamente. Por quê? Olha só, quando Deus mostra e daí Ele vai colocar em nós sentimento de misericórdia e de intercessão, é para que Deus venha e consiga restaurá-lo. Correto? É isso aí, é a razão, é a mesma coisa. Então, isso é uma situação. Agora, para o acusador, ele quer realmente roubar, matar, destruir, não é isso? Então, nós podemos ver situações dos irmãos, ou situação na igreja, devemos trazer para a comunhão e muita oração e intercessão. E na questão da oração, existe um princípio muito importante, o princípio da intercessão. É o princípio de você orar não como um terceiro do lado de fora, é orar como alguém que está passando pelo mesmo problema. Você pode ver esse princípio em Daniel 9. Você sabe que na Bíblia tem o chamado triplo 9, né? Esdras 9,
Daniel 9 e Neemias 9, certo? Tudo capítulo 9. Daniel era alguém que temia a Deus e buscava a Deus, não é isso? Mas você pode ver na oração dele em Daniel 9, ele diz assim, temos, no capítulo 9, versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades. Ele se inclui. Entende? Isso aqui é alguém que tem visão de igreja, entre aspas, a visão de ser do povo de Deus. Porque quando ele está orando, ou ele está falando, Daniel não disse assim, eu sou assim, vocês são desse jeito. Ele, quando orou, ele não orou eles, porque ele não fez aqueles pecados, ele não cometeu aquele pecado, mas quando ele ora, diz, temos pecado e cometido iniquidades. Ele sofre. Quem tem coração de intercessão, sofre junto. Não se põe à parte. Quem tem visão da igreja, quando compartilha com os irmãos ou para tratar coisas, ele não vai ficar assim, vocês e eu. Não. Ele vai falar nós. Quando algum irmão começar a falar vocês e tudo, ele já se apartou. Vocês são assim, assim, assim. Se ele viu, por que ele não orou diante de Deus? Entende? Olha só, Daniel 9, versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Daniel nunca se rebelou contra Deus, mas quando orou, disse, nos temos rebelado contra Ele. É esse coração como do Senhor. Um coração do tamanho do coração do Senhor. Amém? Então, amados irmãos, amadas irmãs, nessa manhã compartilhamos alguns pontos sobre visão orgânica da igreja. E vendo erros que nós cometemos, muitas vezes sem perceber, mas que Deus quer mudar, para poder nos abençoar. E eu creio que Ele nos abençoará. Mas nós precisamos ir na presença dEle e continuar falando, Senhor, revela, por que você falou isso comigo? Você quer me mudar, Senhor. Ganha a igreja que você sempre desejou no nosso meio. Amém? É isso aí. Jesus é o Senhor. Amém.